Olá pessoal. Eu sou Valdemir Lima e esse é o canal de Mistérios e Curiosidades. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que for postado um vídeo novo. E deixe o seu like para fortalecer o canal e para que possamos trazer muito mais curiosidades e mistérios para você. Aqui vai 6 fatos fascinantes sobre quarentenas. No momento em que este artigo foi escrito, mais de 1/3 da população mundial está atualmente em quarentena ou enfrentando alguma forma de bloqueio ou restrição. Portanto, não é surpreendente ver o impacto duradouro desta pandemia Covid-19. Você pode esperar que as novas casas contenham instalações de isolamento e abrigos antiaéreos inspirados na Guerra Fria, aumento dos surtos de coronavírus em programas de TV e muito mais. Depois que as pessoas descobrem que menos camadas ficam mais confortáveis depois de trabalhar em casa, elas se livram da roupa de baixo. Houve pelo menos 6 momentos culturais, científicos e políticos no passado. Primeiro fato sobre a quarentena é a origem da palavra quarentena. Inicialmente, a palavra inglesa quarentena foi usada para descrever o período de isolamento de potenciais recipientes de doenças. Esta palavra foi usada pela primeira vez no século XVII e é derivada do italiano quaranta giorni, que significa 40 dias. O surto de peste que atingiu o continente europeu é uma das mortes mais significativas da história da humanidade. Em meados de 1300, a praga se espalhou para cidades europeias icônicas, incluindo Veneza. Em 1377, as autoridades da República de Ragusa, atual Dubrovnik, Croácia, aprovaram a Lei de Trentino, exigindo que os navios das áreas afetadas pela peste permanecessem isolados 30 dias antes de alguém pousar. No final, a cidade vizinha aprovou a lei. Por décadas, a cidade estendeu o período de isolamento para 40 dias e Trentino foi colocado em quarentena. Ninguém sabe exatamente por quê, e o termo isolamento tem um significado mais amplo. Agora, envolve várias medidas, desde o isolamento de pessoas consideradas infecciosas até a emissão de certificados de saúde para navios e fios sanitários de desinfecção. Segundo fato: as 2 bandeiras de quarentena. Qualquer governo pretensioso de 2 centavos sabe que as epidemias afetam sua economia de várias maneiras, incluindo agricultura, saúde, transporte e comércio exterior. Como resultado, por centenas de anos, os seres humanos responderam à ameaça de morbidade e mortalidade epidêmicas por meio de estratégias coordenadas de controle de doenças. O sinal de quarentena é um desses métodos, e o primeiro uso registrado do sinal de quarentena foi no século XVIII. Nesse período, os sinais de uso mostraram que não havia doenças infecciosas nos navios que chegavam. A marca de isolamento de corrente é a marca de sinal internacional preta e amarela Lima, também conhecida como jaque amarelo. Todos os navios que atracarem sob isolamento obrigatório devem arvorar a bandeira. No entanto, se o navio não apresentar nenhuma doença quarentenária conhecida, o pedido de operação livre deve ser marcado com uma simples bandeira amarela. Uma autorização para entrar no porto é concedida. Terceiro fato: a Bíblia enumera diretrizes para a quarentena. Inicialmente mencionada a segregação na Bíblia. O livro de Levítico, provavelmente escrito no século 6 AC, descreve um procedimento para evitar a popularidade na era do mosaico. Ele ordenou o isolamento das pessoas infectadas por um período de tempo até que o padre declarasse que estavam saudáveis. Levítico 13, 4, 5 diz: se as manchas brilhantes na pele forem brancas, mas parecerem apenas na superfície, e o cabelo não ficar branco, o sacerdote isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, o pastor irá verificar você novamente. Se, segundo seu julgamento, a ferida for a mesma e não se espalhar, o sacerdote a isolará por 7 dias. Leis como essas são geralmente chamadas de jurisprudência. Eles são representativos dos vários tipos de casos da vida real que as pessoas podem ter encontrado naquela época.
Eles abordam expressamente questões relacionadas ao manuseio de secreções corporais infectadas, roupas contaminadas, enfermarias e epidemias. Quarto fato. Os astronautas da Apollo 11 foram colocados em quarentena para impedir que germes lunares invadissem a Terra. A NASA tem feito grandes esforços para isolar os 3 astronautas que voltaram da memorável missão Apollo 11. Este é um pequeno passo para a humanidade e um grande salto para a humanidade. Antes de realizar esta tarefa, expedições envolvidas em viagens curtas na órbita da Lua determinaram que a Lua não era feita de queijo ou não fazia sentido. Mesmo assim, ninguém na época tinha certeza se a Lua era estéril. Portanto, é necessário evitar que bactérias lunares em potencial destruam a população da Terra. Em 24 de julho de 1969, depois que a cápsula Apollo 11 caiu no Pacífico, os astronautas Hornet receberam os astronautas. O pessoal da Marinha forneceu aos astronautas trajes de isolamento biológico e os transferiu para o laboratório receptor lunar, onde ficaram isolados por 3 semanas. Você pode pensar que foi um exagero até se lembrar do filme de ficção científica de 1979, Alien. No filme, um abraço facial parecido com um caranguejo atacou Gilbert Kane e o engravidou com um embrião alienígena. Aparentemente bem, ele continuou suas atividades normais até que o bebê alienígena explodiu em seu peito durante o jantar e o feriu mortalmente. Reconhecidamente, as chances de esses homens trazerem de volta um patógenos de algum tipo eram remotas. Mas se o fizessem, era improvável que os humanos fossem imunes a ele. O risco era muito alto. Após a missão da Apollo 14, este procedimento foi descartado, pois ainda não havia evidências de vida na Lua. Quinto fato. Quarentena de pessoas com variações estranhas de uma doença. No passado, os pacientes com variantes irregulares da doença precisavam ser isolados quando não houvesse surto. Por exemplo, em 2007, o advogado de Atlanta, Andrew Spiaker, foi diagnosticado com tuberculose. Mais tarde, o CDC o instruiu a se isolar. No início, ele fugiu. No entanto, ele foi posteriormente preso e colocado em isolamento no Centro Médico e de Pesquisa Judaica Nacional em Denver. Lá, ele foi curado. A cozinheira irlandesa Mary Mallon, também conhecida como Tipoide Mary, infectou mais de 50 pessoas com febre tifoide, que causou pelo menos 3 mortes. Considerada altamente infecciosa, ela foi forçada a passar o resto de sua vida isolada. Depois de um total de mais de 25 anos em quarentena, ela morreu sozinha. Hoje, o termo Maria Tifoide é uma expressão idiomática para um transmissor de qualquer coisa prejudicial ou indesejável. Sexto fato. Governos fugiram de surtos anteriores, e se isolaram juntos. 1793 foi talvez o ano mais terrível da história da Filadélfia, Pensilvânia. O verão foi escaldante, quente e úmido, e as ruas estavam cheias de corpos de pessoas que haviam sucumbido à peste americana, febre amarela. Isso atingiu a Filadélfia com força. Os médicos não sabiam a origem da doença ou entendiam que ela era transmitida por mosquitos. Assim que a doença começou a se espalhar, o presidente Washington e todo o governo federal tomaram a decisão de deixar a cidade, que era a capital temporária dos Estados Unidos na época. Da mesma forma, o rei Carlos II da Inglaterra decidiu deixar Londres para escapar da Grande Peste em 1665. Junto com sua família e toda a sua corte, o rei deixou a cidade para Salisbury em julho daquele ano. Eles se mudaram para Oxford em setembro de 1665, quando alguns casos de peste foram descobertos em Salisbury. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. E ativem o sininho das notificações.